Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter uma conversa mais do que especial com a doutora Flora Maria de Campos Fernandes. Como é que você está, Flora? Eu estou bem, dentro do possível, né? Eu estou bem. Todo E mundo, você, tá bem? todo mundo está nessa, né? É. Então, se eu te fazer uma apresentação rápida, a Flora possui graduação em Comunicação e Artes pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Genética pela Universidade de São Paulo. Possui 2 pós-doutorados em Genética também pela Universidade de São Paulo e atualmente é docente do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, com colaboração em várias instituições, inclusive a USP e a Fiocruz da Bahia. E eu vou começar essa conversa, Flora, sobre essa tua trajetória, que eu achei bastante interessante. Você sai da comunicação e vai para a genética. Sim, geralmente se vai para um curso da área de graduação. Desculpe, os cachorros. E fica tranquilo com essas coisas. E a pergunta é que foi por que o jornalismo inicialmente, depois essa transição para a genética? Bom, Sávio, antes de responder, eu queria agradecer o convite para participar dessa sua iniciativa que está bárbara. Eu estou achando maravilhosa, tenho acompanhado as entrevistas e tem sido muito bom, muito acalentador também nesse momento que a gente tem que ficar em casa, né? Bom, a minha trajetória. Lá no início dos anos 80, quando eu prestei vestibular, FUVEST, lá em São Paulo, você tinha a opção de colocar várias carreiras, né? Eu coloquei tanto jornalismo quanto biologia. Eu passei nos dois. E aí eu tive que fazer essa escolha. Só que o que estava acontecendo naquele momento, sabe? Era o fim da ditadura militar. E o epicentro do movimento estudantil, eu com 18 anos, ia escolher para ir para onde, rapaz? Eu falei, eu quero estar nessa, eu quero estar dentro. Né? E aí eu optei para fazer a Escola de Comunicações e Artes, que foi uma opção excelente. Né? Eu me formei em jornalismo, mas meu coração sempre batendo pela biologia. Né? Você vê meu estilo, né? Quando eu me formei, eu me transformei em repórter de rua da Rede Bandeirantes. Meu Deus do céu. Agora pense, eu de tailleur, maquiada, indo fazer reportagem com o senhor Paulo Maluf. Gente, era horrível. E meu coração batendo, falando, Flora, você está no lugar errado. Você já cumpriu sua parte nos movimentos estudantis, agora vai atrás do que você ama, do seu sonho de verdade, que era ser geneticista mesmo. Aí, um dia eu lembro, eu estava no meu segundo casamento. Eu acordei e Luiz, meu marido da época, falou, você está indo para a TV já? Falei, não, eu estou indo para um cursinho. Eu vou me matricular porque eu quero ser bióloga. Ele ficou de boca aberta, nem mais sei o que aconteceu. Resultado, ingressei no cursinho, no Etapa, fiz 6 meses e passei em biologia na USP. Cursei um semestre da graduação, só que eu já tinha 29 anos e meus coleguinhas 17. E aí eu falava, eu não aguento essas perguntas, eu não aguento essas perguntas, eu não aguento essas perguntas dessas crianças. Veja só como a vida muda, gente, né? Porque hoje eu sou professora de crianças também, né? Aí um amigo meu, Pelópidas, também jornalista, ele falou, Flora, por que você não presta o mestrado logo? Você não tem que fazer graduação. E foi o que eu fiz. Prestei o mestrado, e graças ao acolhimento da minha orientadora, que foi minha orientadora no mestrado, doutorado, pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado, a professora Lourdes Foreste de Almeida Toledo, a quem eu chamo de mestra, né?
a quem eu admiro muito, tenho muito respeito, e hoje ela tá velhinha, né? Me aceitou, eu passei, e aí eu ingressei no mestrado com muito amor e comecei a trabalhar com citogenética de peixes elétricos, na verdade. Que história maravilhosa. Mas você me falou, antes, que a gente estava conversando, que você assumiu agora a parte de comunicação do departamento, do Instituto de Biologia, Do né? Instituto, a gente não tem mais departamento. Na verdade, esse é um projeto que nós estamos trabalhando, né? A gente tem o NUPEX, que é o núcleo responsável pelas divulgações, pela extensão, e eu fui convidada justamente para fazer essa ponte entre a mídia e o que a gente produz no Instituto, né? Ou até mesmo na UFBA de modo geral. Mas é tudo feito online ainda, a gente não tem nada concreto, eu não tenho nada concreto para te dizer ainda. Mas é com muito orgulho e me sinto honrada de ter sido convidada para isso. E isso é importantíssimo. Muitas vezes você não sabe o que seu colega faz ao lado, né? Tem uma divulgação, pelo menos interna, é muito importante. Mas eu queria te perguntar, antes da gente ir para teus projetos na biologia mesmo, como é que você vê? A gente está aí, então, na pandemia, a gente começou a gente tinha uma noção de que a população não entendia bem a importância da ciência, pelo menos intuitivamente, né? E aí a gente cai a pandemia e a gente vê, na realidade, que a gente não tem uma população que entende ciência. Uhum. E eu queria te perguntar, você tem essa formação no jornalismo e uma vida acadêmica de pesquisadora, como é que você vê a divulgação de ciência, a formação de jornalistas ou até de pesquisadores fazendo divulgação científica? Onde é que a gente pode melhorar para futuramente a gente tentar diminuir esse gap entre na academia e a percepção social disso? Pois é, essa é uma luta nossa mesmo, né? Pelo menos dentro da UFBA. Existe esse gap ainda é um gap grande, tá? Existem vários profissionais, tanto do jornalismo quanto da ciência, que tentam se encontrar. Esses encontros são, às vezes, até furtivos. No entanto, está acontecendo. O que a gente tem que fazer para melhorar? Como eu sempre digo, a gente tem que falar, a gente tem que ir atrás. Tá? O jornalista tem que ir atrás da gente, a gente tem que ir atrás do jornalista, tá? E fazer uma comunhão. Né? Que eu vejo que está muito melhor agora do que era no passado. Isso eu estou pensando na comunidade, não estou pensando em revista científica, não, porque aí todo mundo lê dentro da academia. Mas, assim, o menino que mora ali na esquina e vende acarajé, como é que vai chegar o que eu faço na ciência para ele? Uhum. Né? E existe essa possibilidade. Então, eu tenho vários projetinhos para fazer isso. Agora eu fui meio barrada por causa dessa quarentena. Mas, assim, levar para a comunidade. Inclusive, tem um projeto maravilhoso. Eu faço parte, assim, paralelamente. Não é meu projeto, é com plantas não convencionais comestíveis. Né? Esse projeto ele é assim, encabeçado mesmo por um professor maravilhoso que a gente tem lá no Instituto, que é o professor José Geraldo Aquino Assis, e que ele vai aos quilombolas, ele vai a tribos, ele vai para o meio do sertão, mostrando, olha, isso que está aqui no jardim, você pode comer. Você pode fazer uma salada, você pode assar, você pode cozinhar, usar como tempero. Ou seja, chegar na sociedade. Não adianta a gente ficar no nosso laboratório, bonitinho, com o nosso computador, com nossos equipamentos, com o nosso freezer, com o nosso termocirculador e botar tudo isso numa gaveta.
Você entendeu? Aí que eu chego no ponto, Sávio. Se eu estiver falando demais, me avisa, viu? Que às vezes eu me empolgo. Então, aí a gente chega no ponto que você tocou logo quando você começou a fazer a pergunta. Esse momento é especialmente importante para o nosso país a ciência, tá? Olha, eu sou o que eu sou hoje graças a várias bolsas que eu tive na vida. CAPES, CNPq, a FAPESP e agora estão cortando bolsas, né? Esses meninos, quando a gente está no doutorado, no mestrado, enfim, a gente tem que focar naquilo, né? E para focar naquilo, a gente tem que comer também. Né? Quando eu estava no mestrado, eu já tinha um filho. O meu filho tinha que comer também. Né? Então, cortar bolsas, eu acho isso um absurdo. Eu sei que a economia está pedindo e tal, mas não dá, porque esses meninos são o que vai levar a gente para frente. Você entendeu? Eu sou absolutamente contra o corte das bolsas. Enfim, não sei, falei demais. Vai, diga aí. Eu acho importante se tocar nisso, porque muitas vezes as pessoas não percebem que quem está fazendo realmente a ciência no dia a dia, o braçal ali, vamos dizer assim, são esses estudantes, né? Então, São eles que estão levando para frente e a gente está começando a ver um desânimo por causa justamente dessa situação. A gente pode estar perdendo mentes brilhantes. Estamos, viu? Estamos, Me garanto. a gente sabe disso, a gente está vendo. E as pessoas acham que isso é... Eu já ouvi muito falar assim, você ganha para você estudar, você não faz nada. Né? Esse tipo de coisa que ainda tem, e ele não tem, esses alunos não têm férias, não tem nenhuma proteção de saúde, não conta para a aposentadoria deles. Não conta? Então, e ainda são massacrados socialmente, né? Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Você falou em aposentadoria, eu acho que eu vou morrer antes de me aposentar, porque eu vivi a vida toda de bolsa também, né? Pois Que é é. um absurdo, né? Porque você contribui, você está contribuindo muito. Muito. Se você pensar que até da graduação até um doutorado, em um tempo normal, você vai gastar 10 anos aí, ou seja, trabalhando e sem contribuir, né? Então você vai perder 10 anos lá de aposentadoria na frente, né? É muito preocupante isso, realmente. Mas eu quero tocar agora nos assuntos da tua pesquisa, que eu estou curiosíssimo. Meu Deus. Depois a gente vai voltar mais para esses pontos da questão mais social, mas eu vi que você está com um projeto de filogenia dos genes envolvidos com Alzheimer. E eu achei isso interessantíssimo, porque a gente sempre vê o Alzheimer muito dedicado à questão humana só. Uma perspectiva evolutiva. Né? E a gente parece que caiu do céu e só o humano tem os genes e vai desenvolver. Me explica como é esse seu projeto e os dados que vocês estão tendo aí, os resultados. Olha, são realmente muito emocionantes os dados, vamos dizer assim. Porque a filogenia, né? Filogenia é entender a evolução de qualquer coisa, né? A gênese. E aí, como você bem colocou, né? Todo mundo pensa em Alzheimer, pensa em humano, mas não, meu bem. Nós fomos atrás e vimos que, na verdade, o Alzheimer ela é uma doença multifatorial, tanto de fatores genéticos quanto de fatores externos, tá? Que vai desde alimentação, clima, várias coisas. Mas a gente focou no genético. Em especial, há uma proteína, que é a apolipoproteína E, né, que é uma carreadora de lipídios super importante, porque a gente precisa dos lipídios para as células funcionarem, né? E aí bateu aquela dúvida, tá, e essa proteína está em outros vertebrados, pelo menos? E aí que foi muito curioso. Esse trabalho foi com
um orientando meu, que agora está fazendo pós-doutorado lá no Rio de Janeiro, sim, todos os mamíferos têm Alzheimer, tá? Peixes têm Alzheimer. Répteis, anfíbios têm Alzheimer. Aves, não. Isso é muito intrigante. Nós mapeamos geneticamente muitos organismos. Nenhuma ave tem essa proteína. Que interessante. Pois é, eu estou dando spoiler aqui do meu projeto. Ai, problema! Como é que isso está ocorrendo, gente? Né? Aqui é a bióloga evolutiva falando mesmo. Como? Ela foi perdida? Né? Nós estamos procurando agora em anfíoxo. Você lembra do anfíoxo, né? Sim. Ainda não tenho dados concretos para dizer, mas aves não têm. Não tem essa proteína. Aí, com um outro orientando meu, Carlos Gama, maravilhoso, nós começamos também a modelar estrutura proteica envolvendo a beta... meu Deus do céu. A beta-amilase, isso. Para entender como é que as placas senis formam-se tanto nos mamíferos quanto nos outros vertebrados. É um show de horrores, porque cada um é de um jeito. Olha. E chega no mesmo lugar. Né? Então, aí que a gente se bate. Fármaco para isso, como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos fazer? Então, assim, é só interrogação que a gente tem até agora. Né? Não, na verdade, a gente já desvendou umas coisas bem interessantes, estão publicadas em revistas científicas, inclusive, graças a Deus. Mas é uma trilha grande pela frente ainda que a gente tem. Não, né? Que interessante isso. E das aves eu achei interessantíssimo. Eu também acho. Perder, né? Porque se réptil tem, eu imaginaria por uma Exato! Né? Alguma coisa aconteceu ali. E eu quero estar ali. Meu Deus do céu! Para de tocar. Mas isso deve ser realmente isso, porque a gente tem genomas de aves, muito genoma de aves. Já. Se não encontrou até agora, é porque realmente... Não tem. Deve ter perdido. Não tem. A gente contou, inclusive, com o apoio do zoológico aqui de Salvador, para analisar as aves deles lá, né? E, meu Deus do céu, desculpa. Eles foram muito gentis, analisamos e não encontramos. Que coisa interessante. Porque... Não encontramos, fomos para a literatura, os meninos do laboratório foram atrás. Não tem. Simplesmente não tem. Eu vi uma coisa, eu não sei se é verdade, mas que faz muito tempo que eu fui atrás disso, que era o contrário, que é um gene da fala, que eles relacionam com a fala. Agora eu não vou lembrar o nome do gene, que parece que só tem em aves e em mamíferos. O mesmo gene. Aves, mamíferos. Faz sentido. Mas eu também não tenho informação a respeito. Meu Deus do céu. Você vai editar isso aqui, né? Não, a gente faz direto. Isso aqui é um bate-papo informal. Não, por favor. Não, é porque eu vou atender e falar. Já te ligo. Pronto. Isso aqui é um bate-papo informal. Então legal. É a vida como ela é. A vida como ela é, né? Telefone tocando, cachorro latindo. Ótimo. Não, mas que fantástico isso. Eu vi algumas coisas na literatura sobre Alzheimer, agora eu não tenho muita certeza, que estava relacionado com a presença de herpes vírus. Você já viu alguma coisa? Sim.
Isso, né? O herpes fica incubado e ele começa a regular. Dentre essas proteínas, você já tem alguma ideia se essas proteínas que vocês estão avaliando podem ser reguladas ou modificadas, ou ainda vocês não chegaram a investigar isso? Não, a gente não chegou a isso. Porque várias das proteínas envolvidas no Alzheimer, elas têm que sofrer clivagem para se tornarem ativas, né? E a depender dos alelos que a pessoa tem, essa clivagem ocorre erroneamente, tá? E isso acontecendo errado, né, leva à formação de placas senis. Eu estou resumindo, né, porque é todo um negócio gigante, né? E um dos trabalhos que a gente fez, não exatamente filogenia, mas a gente trabalhou com redes complexas. Não sei se você já ouviu falar de redes complexas, em que a gente começa a correlacionar, no nosso caso, diferentes alelos, diferentes proteínas envolvidas no desenvolvimento da doença numa rede. E a gente consegue ver qual proteína está mais ou menos relacionada com outra durante o processo. E aquelas que saem do processo em determinado momento, né, que a gente chama de limiar de saturação, né? E olha, como eu disse, tem chão pela frente. Porque eu entrei nesse negócio do Alzheimer porque minha mãe morreu de Alzheimer. Foi uma coisa bastante pessoal, né? Enquanto eu estava lá feliz, trabalhando com os peixes elétricos, mergulhando em rio, minha mãe morreu. Eu falei, não, eu quero entender esse negócio melhor. Né? E aí eu tive uma turma de alunos que falou, estamos com você, né? E daí nós começamos do nada, né? Porque eu não sou médica, não sou bióloga, eu sou jornalista, né? Mas, enfim, é um projeto que está assim, a gente já tem bons resultados, mas é só o comecinho do nosso stepping stone. É longo. São trabalhos de uma vida toda, né? E eu espero que os meus meninos, eu chamo de meus meninos, meus filhos, continuem, né? Que legal. Eu acho que eles estão continuando. Com certeza. Esse é um assunto fascinante desse. Deixa eu tocar no outro projeto teu, que eu achei fantástico e também estou muito curioso, que é sobre a psilocibina e a evolução humana. Pois é. O que isso tem a ver? Explica primeiro para o pessoal que não sabe o que é a psilocibina. Bom, gente, psilocibina é um alucinógeno, tá? Que existe em vários cogumelos, principalmente no psilocybe, né? E aí, esse foi um trabalho de um outro orientando meu, que ele adora coisas esotéricas e psicodélicas, né? Que resolveu, eu quero trabalhar com isso. Eu falei, tudo bem, eu não entendo nada disso, mas vamos lá. Né? Então, como a psilocibina tem relação com a evolução humana? Veja só, esses cogumelos, eles nascem no esterco. Né? E lá nos primórdios, nossa, você está me fazendo lembrar desse projeto que está longe, mas as pessoas começaram a ingerir esses cogumelos e a ter outras visões, viagens mesmo, viagens alucinógenas. E a hipótese, né, de Elber Krisnan, que é o menino que desenvolveu esse projeto, era que essas visões levadas pelo alucinógeno levaram os humanos a evoluir para uma sociedade. Eu fico um pouco receosa de falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito polêmico. Eu não estou aqui para defender drogas, eu não estou aqui para defender viagens alucinógenas,
Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, eu tomo uma água aqui e olho uma planta que está ali no jardim. Esse gole d'água pode me dar um insight, Uhum. né? Agora, se você toma alguma coisa mais que mexe mais com seus neurônios, suas sinapses, na verdade, né? Você pode ter muitos insights, Uhum. né? E isso pode levar a coisas boas ou a coisas ruins. Então, aí é um campo delicado. Não, sim, com certeza. Mas é bastante interessante isso, porque a gente olhando a história, né, das civilizações, das formações, a gente encontra muitos rituais que têm fungos alucinógenos, muitas vezes pode não ser esse grupo específico, mas ter outros grupos, como rituais que dirigem, que determinam futuros de sociedades. Sim, como a gente tem hoje, né? Você vê, não é só aqui no Brasil. O ayahuasca, Sim. por exemplo. Né? Eu nunca experimentei, mas eu tenho contato com várias pessoas que aparentemente mudaram a vida. Não sei. É por isso que eu falo, é um assunto frágil, porque você vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sociedade, vai fazer o quê? Eu fico um pouco receosa de falar sobre esse assunto, sabe? É um assunto delicado que às vezes pode parecer que a gente está defendendo algum ponto de vista de uso ou não uso. Sim, e lá dentro da universidade, naquele período, né, da defesa, inclusive, né, da dissertação dele, você vê, né? Eu sou toda cheia de balangandãs, eu tenho milhões de tatuagens, uso esse cabelo vermelho, que não nasceu comigo. Daí a professora Flora, É, sabe? Acontece que a professora Flora é uma pesquisadora, doutora, respeitável, né? Pelo menos tenta ser. Então, é difícil lidar com isso. não, sim, é bom até lembrar, pessoal, que essa discussão está no âmbito científico, não está no âmbito de experiência, de incentivar nada, né? Exatamente. Exatamente, meu amor. Inclusive, tem alguns trabalhos que têm se desenvolvido com a psilocibina para a questão de. Psilocibina. Como é? Psilocibina. Psilocibina, é, isso mesmo. Psilocibina. Para a questão de depressão, tem Sim, vários trabalhos sendo desenvolvidos que têm efeitos positivos, né? sim. E isso nos Estados Unidos tá bem desenvolvido, né? A psilocibina tem realmente mostrado efeitos muito importantes em casos de depressão, em casos de síndrome do pânico, né? Tem demonstrado efeitos muito positivos. Né? Mas não é minha área, sabe? Mas é que eu vi esse projeto, eu disse, eu tenho que perguntar. É culpa de Elber que quis fazer isso aí. Mas me fala mais, e quais os outros projetos que você tá desenvolvendo, que teus alunos estão trabalhando, ou que você está pretendendo tocar para frente? Quais as próximas perguntas? Bom, com certeza eu vou continuar com a questão do Alzheimer em aves, né? Mas um outro projeto bem bacana que nós estamos desenvolvendo, esse projeto é com o meu aluno Daniel Evangelista, é com híbridos de tartarugas marinhas. Olha. Tá? E o processo de especiação. Né? Aqui na Bahia, aqui na Praia do Forte, a gente tem super o apoio do Projeto Tamar, né? E nós estamos vendo coisas muito interessantes. Que até falei para Daniel, né? Falei, bicho, esses híbridos, e híbridos de duas espécies muito distintas, mas tem híbridos. Que, no caso, é mais interessante ainda, né? Esses híbridos apresentam morfologicamente
metade do corpo o padrão de uma espécie. E exatamente a outra metade do corpo o padrão da outra espécie. Principalmente o padrão das placas do casco. Eu falei, Dani, será que a gente não está vendo uma especiação? Né? Então, esse é um projeto que está nos animando. Nós vamos trabalhar com filogenia, com redes complexas, né? Com mais análises de sequências de DNA, né? Que por enquanto a gente está trabalhando só com sequências de banco de dados, mas assim que a vida permitir, nós vamos sair para campo, coletar, né? Basta um pedacinho de músculo. Nós já extraímos o DNA, sequenciamos o que a gente quer e eu acho que vai dar samba. Deixa eu te pegar, agora fiquei curioso com isso aí também. Esse padrão vocês conseguem ver aí no Tamar, na Praia do Forte, né? Vocês têm relatos de outros processos de hibridização em outros pontos ou pode ser uma coisa específica da região? Não, tem. Principalmente porque eles são migrantes, né? Estou falando das tartarugas aqui. Tem, sim. Por isso que está chamando a atenção. Não é um caso isolado, não é um caso esporádico. Nós temos... eu preciso ver as coisas do Daniel. Pelo menos confirmados hoje 15 híbridos. 15? Tá? A hibridização. Agora a gente está querendo ver se esses híbridos eles são férteis. Tá, isso. Tá? Porque eles são pequenininhos ainda, né? Mas se forem férteis, o que vai para frente, né? O patrimônio genético que vai para frente é novidade. E indo mais para frente, essa novidade pode se transformar numa novidade grande, que seria uma nova espécie. Uma outra coisa que nós estamos vendo é se esses híbridos retrocruzam, ou seja, se eles têm como cruzar com as espécies parentais e gerar prole. Né? Isso requer muita paciência e amor, porque a gente tem que esperar o tempo deles. É verdade. Isso é complicado. Mas eu não sei se você tem esse dado já, mas talvez vocês têm um padrão que é sempre uma espécie com a outra. Vocês sabem quem são os parentais? Sabemos. E são sempre os mesmos parentais? As espécies parentais? As espécies parentais, sim. Não um indivíduo. Mas... São. E quando vocês... Eu não vou falar aqui por enquanto. Não, tá. Eu sei que tem o segredo aí também. Mas eu vou tentar puxar o que der. E quando vocês olham na filogenia das tartarugas, elas estão próximas, essas espécies? Ou são espécies que estão um pouco mais distantes? Elas estão próximas. Estão próximas, né? E que interessante isso. Porque eu não sei que se elas forem férteis, vai ser muito mais interessante isso, né? Sem dúvida, é o que eu estou torcendo, né? Quer dizer, aquela que quer mexer na evolução. Mas seria muito interessante, porque a gente está assistindo da primeira fila do teatro um processo evolutivo, né? Exato. Deixa eu só tirar mais uma dúvida sobre isso. Isso é um evento recente ou vocês têm relatos que isso já vem há muito tempo ocorrendo? Excelente pergunta. Que foi a pergunta que eu fiz. Tá? Relatos são recentes, mas eu acredito que isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá? Por falta de percepção ou por falta de interesse, nós não temos registrado na literatura. Tá, agora com mais estudos ficou mais evidente. Não, que interessante isso. É legal, né? Eu tô doido para ver esses dados. Eu tô doido que você sai da quarentena para ir coletar os bichos. Ei! Quer ir com a gente? Vamos lá, é uma delícia!
Deixa eu te perguntar, agora voltando mais um pouco para essa situação da ciência no Brasil, né? Que a gente começou lá, foi para os projetos, e é inevitável a gente cair nesse tema, principalmente agora, né? Como é que você vê que a academia vai reagir à atual situação, onde tem... Eu vejo, mas ao mesmo tempo, uma mistura de validação da ciência, né? Muita gente procurando informação científica, né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente negando a ciência ainda, Sim. o fato ali aos olhos. Como é que você vê a situação atual da academia, né? E aí é bem geral como a academia está estruturada dentro dela própria, como o poder público vê a academia, como a gente está sentindo os ataques que a gente tem, e como é que você vê que a academia vai sair desse processo pós-pandemia? Bom, eu acho que a academia vai sair desse processo fortalecida. Tá? A gente recebe ataques, sim, mas a gente não para. Tá? Infelizmente, no nosso país hoje, a gente não tem, de fato, um respaldo governamental legal, né? Isso me preocupa não só a mim, como a todos os meus amigos e colegas da academia, né? Mas eu acho que nós vamos sair fortalecidos e mais respeitados. Porque não fosse o trabalho de tanta gente, tantos cientistas, a coisa poderia ser muito pior, né? Inclusive, isso me faz lembrar, eu acho até que você recebeu uma mensagem que eu recebi de um colega que põe Darwin, né? E a frase, quer sair da quarentena? Tudo bem. Para nós é melhor. Né? Enfim, eu espero que mude. Eu realmente espero que o nosso governo mude. Porque o que a gente está vendo hoje, você desculpa dar essa desviada aqui, é que a gente tem dois Brasis. Né? Um Brasil horroroso, um Brasil podre mesmo, né? Que é o que a gente vê na mídia. E a gente tem aquele Brasil da solidariedade, um Brasil jovem, um Brasil que está crescendo, um Brasil que está nascendo, e os jovens estão gritando. Os jovens não necessariamente são jovens de 18, 19 anos, tem jovens de 90 anos aí, falam, não, vamos lutar, vamos procurar. Tá? Enquanto existir essa dicotomia, nós vamos ter muita dificuldade, tá? Para chegar em algum lugar. Né? Mas eu acredito nessa força aqui, na força dos jovens, dos que acreditam na ciência, tá? E não na arbitragem, que é o que a gente está vendo acontecer. Entendeu? Eu tenho fé de que esse negócio antidemocrático suma junto com o coronavírus, sabe? Porque não dá para ser assim. Então, eu acho que nós, cientistas, pesquisadores, do nosso jeito, como a gente pode, a gente está lutando muito, colocando a nossa voz, publicando coisas, postando coisas. Hoje é mais fácil postar do que publicar, mas ainda assim nós estamos publicando, porque tudo em home office está certo, né? Trabalhos maravilhosos que eu vi da Nova Zelândia, todo mundo lutando, né? Então, eu acho que esse fortalecimento está vindo dessa situação tangencial que a gente está entre a vida e a morte, no fim, né? Que a gente vê é realmente uma briga de titãs, o bem e o mal. É isso que eu vejo. E eu estou do lado do bem como você.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu vou perguntar porque você trabalha com evolução e isso eu tenho que perguntar para todo mundo que trabalha com evolução, né? Você acha que os cursos em geral, eu perguntei para o Sérgio, perguntei para um monte de gente, e a necessidade dos outros cursos da área de saúde, que eu vejo que falta evolução para entender, né? Se você conversa com seus amigos, com os amigos da gente que são biólogos evolutivos, todo mundo já fala assim, isso aí é esperado, a gente já sabia que ia chegar uma pandemia, e só não sabia quando, né? Pelos estudos evolutivos, tudo. Você acha que nos cursos de saúde vai ter um melhor olhar para o processo evolutivo agora? Com certeza, com certeza. Sabe? E não é agora. Eu já vejo isso acontecendo. Eu vou falar aqui da Bahia, né? Que antes de ser professora da UFBA, eu era professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E lá já, tanto para biomedicina, psicologia, fisioterapia, odontologia, nós já falávamos de evolução. Olha. Não, é realmente fantástico. E logo que eu entrei na UFBA, eu não fui dar aula para biologia, eu fui dar aula para farmácia e odontologia. E nós falávamos de evolução. Como a gente vai entender a consequência desse processo todo aqui? Tá? Não é de hoje, a coisa está acontecendo. Que interessante ver isso, que eles já estão fazendo isso, porque realmente eu vejo, uma vez eu fui dar uma palestra para um curso de biotecnologia e eles não tinham evolução no currículo. E eu falei assim, como é que vocês não têm evolução se a ideia da biotecnologia, a base dela é evolução? Uhum. Ou seja, como é que você pega um gene de um animal e coloca em outro e ele funciona? E qual foi a resposta que você teve? E eles ficaram sem entender porque não tinha evolução. Rapaz. Então, eu vejo isso, eu vejo os médicos não têm, eles têm boa formação para a clínica. Sim, tem. Mas essa parte de entender esse processo evolutivo ainda está muito aquém do que eu acho que seria legal. Está muito aquém, mas eu vejo que está acontecendo. Tá? Eu vejo que vai demorar, viu, Sávio? Não, mas não vai demorar milênios, não. Eu acho que tudo está conspirando para que isso aconteça. Né? Não, com certeza. Eu espero que... Porque, lógico, é essencial você entender o que está acontecendo. Né? E uma vez entendendo o que está acontecendo, você sabe como agir. E não ficar, aconteceu, e agora? Não, aconteceu por causa disso. E depois disso, como nós vamos agir? Tá? É ter a consciência, ter a ciência, ter o conhecimento, né? Porque, afinal, nesse planetinha azul, acontece muita coisa. Por mais que sejamos ínfimos. Não, isso é muito fantástico. E eu vou fazer a última pergunta, a gente já está indo aqui para o final, que eu estou fazendo para todo biólogo evolutivo que eu encontro ultimamente. Como é que você vê a importância, o que a teoria evolutiva impactou na sociedade? O que ela mudou? O que ela trouxe? Para as pessoas entenderem que a teoria... Eu estou fazendo essa pergunta para ficar cada vez mais claro que não é uma teoria que está restrita aos laboratórios que estudam o processo evolutivo. Ela está envolvendo muita coisa, ela está no dia a dia. Como é que você vê o impacto da teoria evolutiva, não só no entendimento biológico, mas na visão da sociedade de mundo? Bom, eu não sei se você viu quem está lá atrás assistindo a entrevista, né? Como é que eu vou falar diante do mestre? Como é que eu vejo esse impacto?
Um exemplo que eu costumo dar em alguma das minhas aulas é a primeira pergunta: o que é evolução? Sabe o que é evolução? Estou fazendo essa pergunta para você. A evolução, para mim, é uma contínua transformação. Cara, eu quero com uma palavra. Transformação. Transformação, mudança. Exatamente. Evolução é sinônimo de progresso? Esse é um problema. Esse é um problema, né? Claro que não, né? Mas a gente usa socialmente nesse sentido, né? Erro, né? Porque, por exemplo, a sua conta no banco pode evoluir para o vermelho. Uau! Não é bom. Né? Então, esse sentido está um pouco equivocado ainda. Né? Eu ouço muito na mídia, né? Isso vai evoluir, vai ficar melhor. Não, pera. Né? Vamos entender o que é evolução. Evolução é mudar. Se é para bom, se é para ruim, não sei. Né? Agora, você me fez essa pergunta no sentido de socialmente. Que mudou, né? Tem quem diga que A Origem das Espécies é o livro mais importante da humanidade depois da Bíblia, né, para o Ocidente. Então, ela teve impactos em muitas áreas, né? Como é que você vê esse impacto real na sociedade? Ou você acha que ainda está restrito, ainda ficou restrito à academia esse impacto? Não está restrito à academia, não. Não está restrito, não, porque tem muitas bocas falando já faz tempo, né? Sinceramente, eu não entendi direito o que você está me perguntando, mas o impacto da teoria evolutiva hoje, rapaz, quase 2 séculos. Vou te refazer a pergunta. Eu estou aqui confinada na minha cabeça de evolucionista. Né? Eu não sei, eu não entendi. Vou te refazer a pergunta. O que desde a publicação da Origem até a maturidade da teoria, como é que você acha que mudou a relação do homem com o ambiente? Ou isso impactou nessa relação da sociedade com o entorno dela? Olhando como o mundo está hoje, não. Não de forma... Não de forma positiva como poderia ser. Tá? Porque aí eu volto a cair naquele meu ponto, né? As pessoas, de modo geral, né? Porque no fim a gente tem que falar dos humanos, porque os animais estão de boa, as plantas estão de boa, né? O olhar para o próprio umbigo, né? Que é o que acontece. Né? Certamente você viu o que essa quarentena está gerando em termos da poluição no mundo. Né? Todos os países, inclusive tem um vídeo muito legal da China com a quarentena desaparecendo aquela nuvem cinza de poluição. Você vê os animais saindo das matas, né? Isso vai mudar depois da pandemia? Não vai. Tá? Então, a gente está vendo, não só eu, mas todo mundo que assiste televisão, que lê jornais, que lê notícia, está vendo que a natureza está mudando. Está mudando para melhor. Mas isso, infelizmente, eu sei que não vai surtir efeito. Depois vai voltar tudo como era. Tudo como era. Tá? Por mais que a gente saiba que a coisa funciona assim, que seria melhor que fosse assim, assado, então cadê esse impacto? Né? Então, eu sei da teoria, mas eu estou preocupado com o que eu vou comer no almoço amanhã. É assim que funciona, infelizmente.
É muito interessante esse ponto para dar uma refletida. Né? Que a gente trabalha com a evolução, a gente tem um otimismo de que mudou, mas eu acho interessante esse ponto, pensar sobre esse ângulo. Flora, muito obrigado pelo seu tempo. Infelizmente, a gente não tem mais um tempo, mas com certeza, quando eu for em Salvador, eu vou te ligar para a gente tomar uma cerveja. Yes! Yes! Tamo junto! Eu que agradeço, Sávio. Foi muito divertido conversar com você, foi muito prolífico também para mim. E, de novo, quero te parabenizar por esse trabalho. Eu espero ter contribuído de alguma forma, Com certeza. né? E eu fico feliz que existam pessoas como você que evoluem para melhor Muito, e fazem o mundo melhorar, tá? muito obrigado e um forte abraço. Até já!